Hoje a gente tem vídeo de resenha. Eu sei que faz um tempo que eu não estou postando vídeo de resenha, estou postando mais vídeo de dicas, de conversa com vocês, mas hoje a gente volta com as resenhas e volta de um jeito muito especial, porque hoje é a resenha do primeiro mangá aqui do canal. Para começar mangá no canal não podia ser de um jeito diferente. Eu trouxe para vocês o meu mangá favorito da vida, Fullmetal Alchemist, obra máxima da Hiromu Arakawa. Tem uma galera que já tá comentando aí, já tá pulando na cadeira de felicidade, porque Fullmetal é muito conhecido e é tido como uma das maiores histórias de todos os tempos. O mangá, quadrinho do geral, Fullmetal é um clássico. Mas calma aí. Primeiro eu quero pedir pra você, você que não é inscrito ainda, vai aqui embaixo, não me inscreva-se, dá aquele joinha pra dar uma fortalecida no canal. Com isso você vai ficar sempre por dentro daqui dos vídeos, do conteúdo que tá saindo no canal. Tá um ambiente muito legal, tá a galera comentando, a gente tá sempre batendo um papo sobre os vídeos que estão saindo. Mas se preocupa não, que eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ir direto para uma playlist com todos os vídeos que saíram. Beleza? Você não vai perder nada. Se inscrevendo, você não vai perder os vídeos no futuro. Então, não tem o que perder tempo, é só correr aí e clicar. Como eu falei, Fullmetal é a obra máxima da Hiromu Arakawa. E ele saiu originalmente no Japão pela editora Square Enix entre 2001 e 2010. Aqui no Brasil ele já tinha saído pela editora JBC no formato meio tanco, que é o equivalente a metade dessas edições aqui. Eu saí antigamente pela Conde, essa aqui é a edição Tankobon, que é a edição completa. Ele conta a história de dois irmãos, o Edward e o Alphonse Eric. Eles são alquimistas. E o que é que eles conseguem fazer sendo alquimistas? Eles conseguem modificar a estrutura atômica das substâncias. Bem complicado, né? Mas eu vou tentar resumir para você. Por exemplo, se ele pegar uma barra de ferro, ele vai conseguir transmutar, que é a modificação dos átomos, em qualquer outro objeto de ferro. Ele vai conseguir fazer uma espada, ele vai conseguir fazer qualquer coisa de ferro. Ele altera a estrutura atômica conseguindo construir outros construtos. Isso é alquimia. E a história, ela tem como enredo principal a história dos dois irmãos que depois da morte da mãe tentaram ressuscitar ela usando a alquimia. Eles juntaram os compostos do corpo humano, os componentes como fósforo, manganês, potássio, sódio, e tentaram reviver a mãe. Mas aí não deu muito certo. Ed acabou perdendo um braço e uma perna, e o Alphonse acabou perdendo o corpo, e ele ficou aqui preso nessa armadura. A história em si conta a busca desses dois irmãos pela Pedra Filosofal para tentar conseguir os corpos deles de volta. Se passa no que eu acredito ser, não só eu, mas vários fãs, a Europa do século XIX pós-Revolução Industrial. Não fica explícito, tá, gente? Eu digo eu acredito porque não fica em nenhum momento explícito. As cidades que estão aqui, elas são todas fictícias. Então não tem como saber, mas pelas características dos personagens, pelas características do tempo e da tecnologia, naquele momento, acredito ser na época pós-Revolução Industrial Europeia. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a edição da JBC. A JBC trouxe essa edição aqui, Tankobon, como eu falei para vocês, anunciou em 2016, finalzinho de 2016, que iria relançar desse formato Fullmetal Alchemist aqui no Brasil, porque por ser uma obra tão clássica, a galera estava esgotadaça, queria muito ela, pediram, a JBC relançou. E ela trouxe nesse formato, com cores especiais, que eu não vi tanta diferença assim nessas cores especiais, mas eu acho que aí dá pra ver na iluminação que ela tem uma espécie de metalizado aqui, ó. Eu acho que dá sim. Não tem verniz, tá, gente? É só tipo um metalizado aqui nessas letras, e essas cores um pouco diferenciadas. As edições elas têm aproximadamente 200 páginas cada edição e trazem alguns capítulos do mangá. Ela inicialmente saiu custando R$16,90 em 2016 e finalizou em 27 edições no finalzinho do ano passado, finalzinho de 2018, custando R$19,50. Então deu uma subidinha de preço, reajuste do orçamento, reajuste monetário do próprio país. Como eu disse, ela saiu em 27 edições. Eu não comprei a edição 27 ainda, eu comprei até a edição 25, me falta 26 e a 27, porque eu assisti o anime, calma lá que eu falo pra vocês. Como eu falei, saíram 27 edições e mais 3 extras, que são esses daqui, que contém galeria de artes, histórias curtas extras, não com os personagens principais, mas histórias de personagens secundários extras da autora, e entrevistas e alguns quiz, é bem legal, que eu tava falando do anime. O Fullmetal Alchemist é muito conhecido principalmente pela sua adaptação para o anime. Teve 2 adaptações. Uma, que foi o Fullmetal Alchemist, e a segunda adaptação foi o Fullmetal Alchemist Brotherhood. Qual é a diferença delas duas? O Fullmetal Alchemist, ele adaptou sim a série principal, mas ele teve algumas divergências
da obra original da autora do mangá. E para isso, os fãs reclamaram e a desenvolvedora optou por fazer um novo anime, baseado totalmente no mangá, que é o Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ele tem até eu assisti na Netflix, eu não sei se ainda está disponível, que a Netflix fica sempre alterando o catálogo delas. O Fullmetal Alchemist Brotherhood, ele é totalmente fiel ao mangá. Então, se você está lendo o volume 1, 2, 3, 4, 5, parou no 5, se você for lá e procurar os episódios, você vai continuar diretamente de onde você estava assistindo. E sem receio, é igual. Eu posso garantir isso para você, porque eu li até a edição 25 e não aguentei mais esperar para poder no outro mês só ler a obra. Aí eu fui lá para Netflix, corri, assisti e ó, filezinho, deu super certo. Como eu tô falando para vocês, saiu em 27 edições e hoje em dia não é tão fácil você achar a coleção completa, mas você pode achar volumes esporádicos na Amazon, na Saraiva, na finada Fnac, também eu comprei um monte de volume lá, mas assim, é uma coleção que vale a pena você ir atrás. Eu sei que no Mercado Livre com certeza vai estar muito caro, porque como está a coleção completa, a galera vai botar matando os preços. Mas se você também achar um preço acessível, não pense duas vezes, porque é Fullmetal, Fullmetal é Fullmetal. Essa historiazinha que eu falei pra vocês é o básico do básico. Se você for atrás, você vai saber muito mais coisas sobre essa obra. É uma obra muito profunda, fala de amizade, fala de irmandade e de lutar por um sonho. Lutar pelo seu ideal, correr atrás do que você quer, tentar ir atrás do seu objetivo de vida. E por isso, pra mim, é uma das melhores histórias que já foram feitas de todos os tempos. O mangá, pra mim, é a principal. Não tem outro mangá que bateu. Eu sei que tem uma galera que gosta de Cavaleiros, que gosta de Dragon Ball, e eu adoro essas obras também, mas Fullmetal pra mim tem um lugarzinho aqui no meu coração e não tem que mentir isso. Eu quero dizer pra você novamente, se inscrever, se você não se inscreveu ainda, depois desse vídeo todinho, tão legal, tu vai se inscrever, dá uma fortalecida aí, se inscreve, dá uma curtida, compartilha com teus amigos e comentar aí embaixo se você já conhecia o Fullmetal, se você não conhece, se você está conhecendo agora, se você quer correr atrás dessa obra, o que é que você achou de Fullmetal? Então, estou esperando pra gente bater um papo, beleza? Eu vou deixar aqui, desse lado aqui, 2 vídeos que foram bem legais, a galera comentando muito sobre as experiências de colecionismo deles, sobre os hábitos de colecionadores e os cuidados com os quadrinhos. Então, ó, não deixa de conferir também, beleza? Então daqui a uns dias a gente conversa de novo. Valeu, até a próxima!